Olá, boa noite. Vamos aguardar enquanto as pessoas estão sendo sinalizadas da live. Aguardar a Carol Lírio. Oi, Carol. Como que eu faço para. Carol, acredito que você precisa pedir, né? Eu não tô achando uma forma de te incluir, Carol. Oi, Ana, boa noite, querida. Tá, acho que eu tenho que fazer assim, então. Pronto, não fazia live há mais de um ano, já não sabia como fazer para convidar. Acho que eu te convidei. Agora foi? Agora a Você gente tá se me enfer... vendo? rapidamente a gente se enferruja, né? Você Deu já certo? Ai, eu acho que eu tô com a câmera virada, peraí. acha que Ah, sim. eu tô improvisada hoje aqui. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, querida? Tudo bem, e você? Então vamos lá, né, Carol? A gente marcou essa live já duas vezes, uma live encantada, né? Para falar sobre Sim. isso, né? Para bater um papo em torno dessa pergunta: é depressão pós-parto, né? Eu sou uma psicóloga que trabalho com perinatalidade e parentalidade orientada pela psicanálise. Carol também, né? Então eu me apresento rapidamente, daí a Carol já se apresenta. E aí a gente vai bater um papo sobre isso. E quem quiser participar, fica à vontade, colocar pergunta, interagir aí. A gente quer mesmo é deixar essa pergunta trabalhar, nos trabalhar, né, Carol? Uhum, uhum. Psicóloga há 22 anos, se eu não me engano, já estou na estrada e pensando as questões da perinatalidade tem uns 9 anos, trabalhando, estudando essa temática. E, assim, essa é uma temática que tem batido cada vez mais na nossa porta, né, Carol? Na clínica, nos grupos de pós-parto, nas rodas de conversa entre amigas, Uhum. as pessoas têm falado sobre isso, expressado algo da sua dor, algo da sua transformação, algo da sua vivência a partir desse significante depressão pós-parto. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Carol, fica à vontade para se apresentar, tá? André, tô muito feliz de estar aqui com você. Que bom que finalmente a gente conseguiu, né, colocar a nossa live aí para poder abrir esse assunto que é tão importante para as pessoas, para a gente que também somos mulheres mães, psicólogas. Então, eu sou a Carol Lírio, eu sou psicóloga clínica, estou atuando já há 11 anos e sempre gostei muito das temáticas da infância, de família, já fiz uma formação em casal, mas desde que eu me tornei mãe, eu acho que eu fui me afinando um pouco mais, isso foi me convocando a estudar mais sobre maternidade, sobre perinatalidade e atender mães também no consultório. Cheguei no Florescer, fui aluna, né, Andréia, da formação de vocês, que foi maravilhosa, gente. Eu super indico, tá? Como aluna também, que passei aí a estudar com elas e foi um curso maravilhoso. E hoje eu posso dizer que, além, né, de ter o meu consultório, eu sou uma psicóloga parceira do Florescer, eu coordeno o grupo de pós-parto junto com a Simone Vilar, também que é minha parceira, e a gente recebe essas mulheres em período de pós-parto, de, né, crianças ainda pequenas, aquelas que se sentem ainda nesse momento, né, de puerpério, que têm as suas questões, que querem encontrar seus pares também para poder ali no grupo conversar, trocar, e tem sido muito rico, muito frutífero. Então, eu acho que até veio, né, dessa ideia da depressão veio muito também do grupo, daquilo que a gente vai escutando, daquilo que se chega como dúvida, e que a gente precisa conversar mais, né? Trazer aqui à tona. Isso. E você falou uma coisa bem interessante, Carol, que é a gente é psicóloga, já vem trabalhando, ouvindo mães numa perspectiva, às vezes, até de assistir à infância, né? Acho que nós temos uma trajetória relativamente parecida, de trabalhar com crianças e ouvir mães a partir desse Uhum, interesse que a gente tinha na infância.
e de repente a gente se torna mãe, e isso traz para a gente, né, essa vivência que, enfim, é única para cada uma de nós, mas que parece que tem algo aí no tecido social que é comum, faz a gente, como psicólogas, daí, como você falou, né? Eu achei muito interessante você falar, nós, psicólogas, mães, né? Faz a gente pensar um pouco sobre isso, né? A gente vive na pele, na carne, no psiquismo, uma série de questões que faz. Mas o que é isso, né? O que é isso que a gente está sentindo, que parece que traz questões difíceis muitas vezes, né? Trazem vivências, às vezes, muitas vezes relatadas, sentidas por nós também como sofrimento, Sim. né, Carol? E eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso, né? Sobre por que a gente vai encontrando essa narrativa tão comum para as mães de um sofrimento e pensar em vários elementos que, conjugados, trazem a isso, né? Eu acho que a gente vai pensar em fatores históricos, né, de como se foi se construindo esse caminho para que hoje, atualmente, a gente entenda a maternidade da forma que a gente entende, né? E aí acho que a gente vai pensar como que esses aspectos históricos e culturais vão dialogar com cada mulher vivendo, né, cada mulher mãe vivendo a maternidade no que elas vêm relatar muitas vezes como sofrimento, né? Acho que é um debate importante. A gente sabe que muitas pessoas têm se preocupado, né, até com slogans de saúde mental materna importa, né? E aí eu levanto uma questão já para começar, já que eu gosto de começar com polêmica. Por que a gente, na hora que vai pensar o cuidado em saúde mental materna, por que a gente já se propõe a pensar a partir da lógica de doença, né? E que efeitos que teria isso? Eu quero falar um pouco sobre isso, mas também quero te ouvir, Carol, né? Eu quero dialogar, né? Essas duas dimensões que a gente vai encontrando do sofrimento das mães com a forma como a gente está assistindo e cuidando das mães, oferecendo essa insígnia de uma doença. Tá? Vou te deixar falar também, senão eu falo sozinha, mas... Tá bom. Mas acho que você levantou uma bola muito importante, né? Eu acho que a gente pode começar até, Andréia, pela definição que a Organização Mundial da Saúde tem sobre saúde, né? Não vou saber descrever aqui para você exatamente como é que está, mas assim, tem muitos critérios que são colocados ali, que pensados a partir de uma completude. Então, que você, né, tem que estar ali com uma saúde plena em todos os sentidos, não é só em um. E ausente de doença. A gente ainda relaciona muito a saúde como uma ausência de doença. Então, pode falar. Desculpa, pode falar. Então, e aí a gente vai relacionar qualquer coisa que mexa nesse equilíbrio, então, esperado, como doença, né? Portanto, Exatamente. se não estamos... Exatamente. A gente também vai chamar o que é doença a partir do que a gente vem considerando do que é saúde. Uma coisa está relacionada à outra, né? E isso vai mudando, vai se transformando de acordo com os tempos, de acordo com a época, com o momento que a gente vive. O que era considerado saúde, doença, no século passado, vamos pensar, não é a mesma coisa que a gente considera hoje. O que era considerado maternidade, a maternidade ela também tem uma história, a infância tem uma história. Então, o que era considerado antigamente como uma infância, a criança não tinha, né, o lugar que ela tem hoje, por exemplo. Isso passa a se transformar ao longo dos anos, ao longo do tempo, e eu acho, né, que a maternidade a mesma coisa. Então, a gente tem ali um conceito de saúde que a gente também precisa aqui, né? Respeitando a Organização Mundial da Saúde, mas a gente também precisa refletir o que é que a gente chama de saúde, para que a gente também passe, né, a pensar por que então a gente vem produzindo escutas ou discursos que entendem uma queixa, um sofrimento de uma mãe a partir da doença.
A gente carrega esses discursos com a gente. Todo mundo é atravessado pelo discurso da boa mãe, entre aspas, por exemplo. Do que é que se espera de uma mãe? Ninguém, né? Assim, acho que a gente vem falando um pouco mais, mas na prática a gente ainda tem muito forte essa questão de que ninguém espera que uma mãe, quando ganha um bebê, ela demonstre outra coisa que senão alegria, um estado pleno de realização, né? Sendo que é muito ainda dito nessa promessa social que a gente tem que uma mulher ela vai ser completa quando ela se tornar uma mãe, né? A gente não espera outra coisa quando ganha um bebê, senão esse sentimento de completude, de realização. Só que o que a gente vai vendo nas experiências é que a gente pode até se sentir feliz, alegre, mesmo quando um filho é muito esperado, desejado, mas tem uma porção de outras coisas, de emoções e sentimentos que vêm junto com isso. E eu acho que, né, quando a gente vê uma mãe, às vezes, triste, chorando, fragilizada, a primeira impressão que se dá, então, tem alguma coisa de errado com essa mulher. Ela só pode estar doente. Ela está doente, exatamente. Patológica, né? E eu acho muito interessante você falar isso, Carol, porque a partir dessa cobrança social, e que daí está no nosso tecido social, está no nosso laço, está no nosso discurso, e, portanto, tem efeito, inclusive, inconsciente para nós, porque está por todos nós. Então, a gente vai, de alguma forma, dialogar com isso, se posicionar, né? Uma mulher, quando se descobre grávida, uma pessoa, quando se descobre grávida, se ela não se sente totalmente feliz, como é esperado, ela já passa a ter uma questão, né? Então, isso é muito comum, e eu já contei para várias pessoas, em vários espaços, né? Como muitas vezes nos encontros de gestantes, nos cursos de gestantes, nos espaços que a gente cria, algumas pessoas pedem para conversar justamente para poder dizer, ter uma escuta de que as coisas não são exatamente assim, de que tem alguma outra coisa que se incomoda, que não está tão feliz assim, quase como se fosse um crime que precisasse ser falado no sussurro. De me ouvir sobre isso, né? Exatamente. E, puxa, né? Que não tem nenhuma experiência humana, nenhuma escolha humana que não passe por ambivalências, né? Se a gente vai casar, se a gente vai escolher um curso, se a gente vai fazer qualquer escolha na vida, a gente vai ter coisas, assim, o lado bom daquilo, daquela escolha, e vai ter as coisas que não são tão legais assim, que a gente vai ficar ali pesando, lidando. Mas quando se trata da maternidade, não, né? É dado pra gente, então tem que ficar feliz. Fica feliz, vive essa gestação feliz. E algumas mulheres, inclusive, não vivem a gestação de uma forma muito prazerosa, muitas sim, mas outras não. Sim. E a partir do momento que vivem essa gestação prazerosa, já trazem questões, né? Eu brinco que a nossa cabecinha, a nossa cabeça é uma fábrica de treta, né? A gente tem... É verdade. Fábrica de treta, a gente vai ouvindo coisas, vai sentindo coisa, e aí a gente vai tretando, tal, né? E essa fabriquinha de tretas, se encontra, né, um lugar para poder falar dessa ambivalência, quando me chama ou fala num grupo, mas e tal coisa? É normal? Quando as pessoas falam, quando elas encontram ainda um destino assim de troca pela fala, talvez a gente esteja encontrando alguém que esteja podendo elaborar algo sobre isso. Mas a maior parte de nós, mulheres que se tornam mães, silenciam essas questões. Não entendem podem falar sobre isso. E aí aquilo mesmo que seria uma possibilidade de elaboração silenciada se torna um sofrimento que muitas vezes se torna uma bola de neve, né, Carol? E a gente vai pensar em várias questões que vêm desde a gestação, passando pelo parto e desembocando ali no pós-parto, né? Já que a gente está falando em depressão pós-parto, como esse momento depois do nascimento vem ser
o lugar para onde se despejam uma série de questões que já vêm sendo silenciadas ou não. É E porque, aí queria. assim, se a gente né, parar para pensar, tem aí esse ideal de felicidade que a gente está falando, e você foi colocando que todas as relações, né, momentos significativos da vida, às vezes eles são vividos como crises, e não exatamente como um momento de felicidade. Mas a mãe está ainda tão nesse lugar idealizado, sagrado, que é como se ela fosse, né, assim, a gente espera que ela seja um objeto imune, e não uma pessoa, né? Tô colocando até essa palavra de propósito, assim, um objeto onde ela não vai ser atravessada por toda sorte de afetos que um momento como esse pode ter. Espera-se, então, que ela esteja feliz, que ela ame amamentar e que ela saiba de prontidão, porque é uma coisa instintiva, né? É uma coisa, assim, que a mulher nasce, né? É biológico isso. É o que dizem, né? O que a gente vai tendo no imaginário social, que ela ame esse bebê de cara, que ela olhe para aquele serzinho imediatamente quando sair ali, né? Quando ela parir, ela vai olhar e falar que é o amor da vida dela. Então a gente tem ali, assim, vamos pensar, né? Uma pessoa que está passando por esse momento é muita pressão para só começar falando, né? Então, como é que a gente precisa pensar por que que uma mãe ela estaria fora de um momento, né, de talvez se desorganizar, chorar muito, olhar para aquele bebê e falar o que que eu tô sentindo? Ou passar por um processo de amamentação que para muitas é prazeroso, mas para outras que também aquele corpo tá em transformação, ele acabou de parir, dói. Ninguém fala muito, né, disso, assim, como dói. Tem lugares no seu corpo que dói que ninguém nunca me contou, né? Tanto assim no processo interno quanto externo. Parece que tá tudo solto dentro de você, né? Assim, seus órgãos, assim, tá tudo realmente fora de lugar. E a gente bem sabe, né, André, que passar assim por uma gestação, por um parto, por um puerpério, mais que as pessoas falem, são os hormônios, você tá assim porque seus hormônios estão alterados, a gente tem que, eu acho que falar infinitas vezes que isso não é, esses processos, eles não são apenas físicos, biológicos, tem uma outra ordem de coisas acontecendo no nível, né, na ordem emocional, psicológica, que também está atravessando aquela mulher. E a gente também precisa pensar que esse é um estado que, embora não necessariamente você vai adoecer, não é porque você desejou muito um filho, que ele chegou e você tá, né, de certa forma feliz, que aquilo também não vai trazer um sofrimento para você. A gente sabe quanto difícil é também entender e compreender um bebê, cuidar dele com a dependência que um bebê vem, né? Com você entendendo ali o que é que seu corpo também está dizendo, você aprender uma série de coisas sobre esse bebê que é desconhecido. Então, eu acho que a gente precisa desconstruir esse lugar ainda que está muito sagrado e esperar que essa mãe, né, só mostre uma faceta desses processos todos, sendo que esse momento pode ser um momento vivido também com muita crise, com confusão, com desorganização. Não sei se eu fugi um pouco ali do que você estava puxando a linha, né? Mas fui para esse lado. Estou achando ótimo, e eu acho que é isso mesmo, né? Você falou que esses momentos significativos, eu fiquei até pensando assim, se a gente faz uma mudança de cidade, né? Tô aqui, mudo de cidade, eu tenho que encaixotar tudo que eu tinha e mudar para outro lugar, hoje mesmo estava ouvindo isso de uma pessoa, enfim, né? Isso já deixa a pessoa, assim, completamente sem borda, né? Ela vai tendo que, de alguma forma, buscar naquilo na sua história anterior, naquilo que ela já, de como ela já se ajeitou antes, no meio de uma grande confusão, para ela poder ir desencaixotando coisas, e arrumando armários e se assentando numa nova casa, né? E eu estou falando de uma mudança, assim, que são coisas que às vezes a gente faz corriqueiramente, a gente pode até fazer uma por ano, sei lá, né? Agora, se transformar em mãe, e a gente pode entender que uma mudança pode causar uma crise, assim, né? Tipo, ai, tô perdida aqui, né? E por que a gente vai
pensar, porque você falou isso, eu lembrei na hora, né? Me veio essa comparação, né? Porque se transformar em mãe é algo que diz respeito exatamente à nossa, diretamente, não exatamente, diretamente à nossa identidade. Quem a gente vai ser Sim. reconstruído. Quem a gente é vai ser reconstruído. E a gente vai remontar também um pouco de como a gente viveu uma crise maturativa anterior, que foi a adolescência. Então a gente vem vindo, acreditando que a gente é um serzinho na infância, esbarra ali com uma baita mudança no corpo, na adolescência, né? Uma baita mudança na posição que a gente vai responder para o mundo, né? De uma criança que está sob cuidado de outro para alguém que vai ser responsável por si. E é um baita de um momento cheio de crises, de transformações intensas, né? E que às vezes a gente viveu melhor ou pior, tem resíduos mais ou menos difíceis. E como a gente, para cada luto, para cada nova reconfiguração, a gente costuma, como Freud nos lembra, né, em Luto e Melancolia, recuperar um pouco daquilo que a gente já viveu antes, né? Se a gente tem lutos anteriores, então quando a gente vai se transformar em mãe, a gente também tem um pouco de resíduo até dessa construção subjetiva que a gente fez na adolescência, né? E então é um momento que a gente precisa pensar assim de reviravolta. Pode Sim. ser muito legal também, né? Eu acho bem importante contar, inclusive, que para muitas pessoas isso é vivido com tranquilidade também, que nem todo mundo vai sofrer, né? Tem gente que passa muito tranquila pelo puerpério, Sim. né? Mas a gente vai vendo que uma grande parte de nós não passa tão tranquilo assim, né? Sim. E aí eu acho importante isso que você fala, né? Porque tem alguma coisa, algum ruído psíquico acontecendo, e aí tem o discurso social que não comporta esse ruído, né? Aí esse desconforto, porque se a gente pudesse, se isso estivesse sendo falado, se a gente estivesse já esperando esse certo ruído, quando eu estou lá no ruído, vivendo a minha mudança, por exemplo, se eu estou vivendo uma mudança, eu posso contar para as minhas amigas tranquilamente que estou toda perdida aqui no meio dessas caixas, mas como a gente pode falar tranquilamente que está toda perdida no meio de teta vazando, corpo sangrando, uma avalanche sim também dos hormônios e de falta de dormir e de quem sou eu e esse bebezinho, onde que eu amarrei meu burro, né? Que tudo isso, que espaço a gente tem para poder falar isso, porque isso precisa ser tramitado, precisa ser elaborado de alguma forma, né? Sim. E eu entendendo até, Carol, acho que vou dialogar contigo como que você entende também, mas eu vou entendendo que isso que lá na frente vai ser chamado por uma determinada forma de entendimento, né, epistemológico, como depressão pós-parto, é tudo isso que não encontrou destino, que não foi elaborado, que não encontrou palavras, que não encontrou uma forma de acomodação no psiquismo. Tá tudo bem. Tem dias, né, quando a gente vê algumas mulheres no grupo de pós-parto falando, nem tudo são flores, né? Tem dias bons, dias ruins e não sei o que lá. E essa noite eu fiquei braba com o neném. E aí eu até passei pro meu marido, porque quando elas começam a poder falar um pouco da hostilidade, abrindo espaço também até para o lado do gostosinho que é, tava brava, mas daí eu olhei, ele cheirosinho e me namorei. Quando a gente vai, cada uma do seu jeito, né? Tô dando exemplos, mas enfim, cada uma do seu jeito, quando ela vai encontrando espaço psíquico e no laço social, porque não basta ser um espaço psíquico, precisa ser compartilhado de alguma forma no laço social, precisa ter reconhecimento da nossa comunidade. Sim, sim. Né? E às vezes desculpa te interromper. Não, tudo bem. Essas vezes, essas mulheres, elas silenciam, como você falou. Isso acontece na grande maioria, né? Ainda das vezes. E o que você bem colocou, né? Só voltando um pouco, é que muitas não passam realmente por esse momento
com grande sofrimento. A gente também precisa falar que existe uma narrativa que é verdadeira da maternidade, também feliz, sem grandes complexidades. Mas não é a regra. A regra, se a gente, né, pode falar assim, é a gente se desorganizar. A regra é falar, o que está acontecendo aqui? Quem eu sou? Cadê a mulher que estava aqui? Agora eu sou mãe, esse bebê é meu, né? Agora eu sou mãe, mas como assim? Eu era filha, a minha esposa, né? Até pouco tempo atrás, agora eu tenho um bebê. Esse bebê depende de mim para sobreviver. Não só exclusivamente da mãe, claro, mas são coisas que passam pela cabeça de uma mãe que está ali inserida nesse contexto. E existe essa questão de silenciar e quão sofrido é, André, a gente passar por uma coisa tão complexa, por mudanças às vezes que são vividas de forma tão brusca, e a gente não ter um espaço para poder colocar isso em palavras, para ser escutada sem julgamento, sem a pessoa colocar em questão a nossa maternidade. Porque se a gente vai abrir, dependendo onde a gente está, quem é que vai ouvir a gente, a pessoa já questiona a competência daquela mãe. Não nasceu para ser mãe. Não está gostando de ser mãe, né? Tem alguma coisa de errada. Coitada dessa criança. Ai, mas ser mãe é assim mesmo. Aquela frase, né, que eu particularmente não suporto. É padecer no paraíso. É sofrido, tem que sofrer. Parece que é isso, né? É isso e acabou. Então, assim, ser boa mãe é passar por essa via, né? E aí algumas mulheres vão falando, mas gente, é isso mesmo? E só vão encontrar a possibilidade de colocar em palavras a sua dor, de não silenciar com outras mulheres mães. Eu acho que os grupos, eles vêm com uma potência muito grande, porque ali a gente tem a possibilidade também de falar, bom, não acontece só comigo. Não tem nada de errado comigo. Eu não tô louca, né? Eu não sou uma mãe ruim. Eu tô sofrendo. Eu tô passando por um período de desorganização. E são lutos também. É muita mudança. Mas aí a gente vai ouvindo outras histórias, se identificando. Só que a gente tem que ampliar isso. Não dá para ficar só no grupo de mães. Que bom que isso existe. Mas a gente também tem que expandir, ampliar. E outra coisa que eu queria puxar com você é que, assim, por que será que as pessoas vão escutando desse jeito, então, que tem alguma coisa errada? Por que elas julgam? Eu vou dizer de uma hipótese também, que eu acho que, né, tem muitos estudos que podem confirmar. A gente isola as mães. A estrutura social que a gente vive isola as mães. Então, assim, a mulher se afasta do trabalho por um período muito mais longo do que o homem, que também deveria estar ali junto e a gente questiona quanto tempo ele tem a possibilidade de tirar a licença paternidade, a mulher. Então, ela perde as amigas muitas vezes, né? Geralmente são mulheres que vão ali, né? Somente mulheres que vão se ocupando, ou essa mãe está completamente sozinha, sem rede de apoio, que é assim, a maioria das mães do nosso grupo atual de pós-parto não tem rede. São elas cuidando na função materna 24 horas por dia de bebês que demandam, que choram, que sentem fome. E elas às vezes não têm sono, não têm a possibilidade de descansar, de fazer outras coisas também que lhes interessam. Então, até que ponto a gente não adoece as mães? Que prazer que uma mãe... Eu acho que essa é a pergunta de ouro, né, dessa live, Carol, porque acho que isso, né, a gente vai falando de diversos aspectos aqui, né, nessa dimensão né, que eu falava, do que é o sofrimento, da desorganização psíquica, de se transformar em mãe. Na sociedade que a gente vive, que cobra, que romantiza, que responsabiliza essas mães. Se acontece alguma coisa, até eu vou sugerir, né, a leitura do texto da Vera, né, que ela publicou aqui na Folha de São Paulo, que é Julgamentos sobre Mães Revelam a Ideologia de Onde Partem. E ela está falando sobre o caso da Larissa Manoela, porque é a mãe que foi para Berlinda. É a evidência.
É a mãe, não é o pai. O pai não é pensado. Se acontece uma coisa com uma criança, todo mundo vai perguntar onde é que estava essa mãe. Se essa mãe está na rua fazendo uma coisa, onde é que você deixou o seu bebê? Né? A responsabilidade que a gente deixa para as mulheres mães solitariamente, isso em si é adoecedor. Isso em si. Isso a gente precisa. Por isso que eu acho, de certa forma, perverso e cruel o discurso de que a doença é uma questão daquela pessoa. Porque individual, né? É uma doença, então, do nosso tempo. Né? Se a gente for pensar a depressão pós-parto como uma doença que estamos produzindo no nosso tempo, aí eu posso até pensar um pouco nessa palavra doença. Mas quando a gente vai singularizar, né, empurra as mulheres para uma responsabilidade absurda, né, que elas são as únicas. Eu já ouvi, acho que você já deve ter ouvido também, Carol, quando algumas mulheres se angustiam de não poder morrer. Eu não posso morrer. Gente, que cruel, né? A gente não quer morrer, o que e tal, mas não poder morrer. Uhum. Eu não posso morrer, porque quem vai cuidar do meu filho? Sim. A gente deixa essa mulher solitária ser responsável por essa vida. E aí, claro, acho que poderia ser até muito gostosinho curtir a maternidade se a gente tivesse rede de apoio. Mas dessa forma, cadê o gostosinho? Sim, exatamente. Se a gente tem inteiro com você, não tem espaço para fazer minha caminhada, minha academia, pintar minha unha, qualquer coisa que eu fazia antes que era valoroso para mim, né, para qualquer pessoa, aquilo que me constituía como um ser humano, que era a minha forma de circular. Se a mulher não pode fazer isso minimamente, em nenhum momento do dia dela e da semana dela, como é que a gente vai esperar qualquer bem-estar ali? Né? Então a gente como sociedade, a gente está fazendo algo muito errado. Né? A gente está falhando. A gente está falhando miseravelmente. Né? E aí o que me deixa mais triste é porque o que pode ser um ponto de apoio singular para cada uma lançar, fazer a primeira laçada do tricô dela, né? Aquele primeiro pontinho, para ela começar a dar uma caminhada, senão que ela poder questionar um pouco isso que está acontecendo. Sim. Mas quando ela fala, qualquer que seja o espaço de saúde, ou às vezes é na família, que ela demonstra um mal-estar, uma tristeza excessiva por conta de tudo isso que a gente está contando acumulado, né? Quando ela solta, rapidamente a gente silencia com o diagnóstico de depressão pós-parto. Por isso que a live chama depressão pós-parto, porque tudo bem que as pessoas cheguem para a gente com esse diagnóstico, identificadas com esse diagnóstico, a gente recebe o tempo todo na clínica, as pessoas chegando, eu tenho depressão pós-parto, ou eu tenho depressão, eu tenho... E aí a gente vai tentar ouvir o singular daquela pessoa, porque no discurso da doença, a doença se justifica por esses sintomas se justificam por essa doença, e está fechado. É um discurso que se fecha em si, que não só abre espaço para perguntar, mas o que aconteceu? Quando é que isso começou? Quando você começou a se sentir mal? História, né? Qual é a tua história? Como é que você vive essa maternidade isolada? O que é possível? Porque daí quando a pessoa começa a falar disso, ela até fala assim, então eu vou caminhar. Eu vou pedir para não ter quem olhar. Quando ela começa, e aí eu vou falar até por conta de... Eu não estou mais na coordenação, né, no cuidado do grupo de pós-parto, mas estive há alguns anos, então tenho aí alguma carga de experiência, né? Agora já vai fazer... Eu já fiquei 2022 e 2023 distante, daqui a pouco está desatualizado. Eu estava na coordenação do pós-parto e era isso, né? A partir do momento que a mulher pode
tomar aquela história toda do seu sofrimento como algo que diz respeito a ela, ela também pode começar a pensar em saídas, em chamar alguém e falar: escuta, esse bebê é nosso. E escuta, esse bebê é nosso, é para a sociedade, inclusive, né? Com certeza. Eu gosto de dizer que maternidade não é assunto de mãe, é assunto da sociedade, né? Eu gostaria que as minhas amigas soubessem um pouco mais sobre maternidade, parentalidade, os homens, os profissionais de saúde, as pessoas em geral. Isso não é só assunto de mãe, gente, né? É assim, a gente precisa se haver em como a gente cuida das mães, como a gente escuta o sofrimento delas, o que a gente espera delas. Não é à toa também que muitas vezes a gente não recebe mães necessariamente, mas a gente recebe as filhas que têm as suas mães. E a gente vai ver o quanto que também nesse discurso dos pacientes se cobra muito mais da mãe, se queixa muito mais de como que ela foi do que com, no caso, quem tem, né? Teve a possibilidade de ter um pai que estava ali, que também estava na casa, vamos dizer assim. Não se tem tanto esse olhar, né? Como você trouxe ali do texto da Vera. Então, eu acho que a gente precisa, talvez, parar e pensar em políticas públicas também. Porque é muito, né, assim, cruel a gente apenas falar: essa mulher precisa de uma terapia, precisa de um psiquiatra e precisa se cuidar, você tem que se cuidar. André, às vezes eu acho que é uma sacanagem uma pessoa falar para uma mulher que ela tem que uma mulher mãe que ela tem que se cuidar, cara. Quem é que cuida dessa mulher? Quem é que precisa fazer essa função? Porque às vezes a gente não consegue nem lavar o cabelo. Como é que você vai virar para mim e falar que eu tenho que me cuidar? Dependendo do momento que eu estou, depois isso vai sendo possível. A gente vai se reinvestindo novamente, olhando para outros lados, não se ocupando apenas do bebê ou da criança que está ali. Mas isso tem que ter um entorno, né? O Winnicott fala que para a mãe sustentar um bebê, alguém tem que sustentar essa mãe. Alguém tem que fazer essa função também. Então, existem outras pessoas que precisam estar implicadas no cuidado dessa mãe, porque a gente tende a olhar só para o bebê. O bebê é muito importante, mas existe ali a dupla, né? Que também que essa mãe precisa ser olhada, ela precisa ser cuidada. Então, não só no nível de terapia, mas também sim poder falar assim: vai lá, o que você tem vontade de fazer? Quer dormir? Dorme. Quer caminhar? Vamos caminhar. Trouxe aqui uma comida para você. Sei lá, cada uma vai ter uma necessidade, um desejo. Mas essa mulher, ela precisa contar com esses outros agentes para que isso possa acontecer. É muito cruel a gente virar e falar: se cuide, você tem que se cuidar, olha, amor próprio. Isso às vezes é muito violento para você escutar, né? Porque assim, você mal tá ali conseguindo cuidar do seu bebê, dependendo da situação. E você não tá adoecida necessariamente, né? Mas tá passando, de novo, como a gente falou, por um momento. E assim, a mulher precisa ter a autorização de entristecer. Ela precisa. Porque assim, a gente também tem o baby blues, né? Tem assim, acho que é uma coisa que a gente também tem que trazer, que não é necessariamente uma coisa patológica, mas é um retraimento, um rebaixamento de humor, porque essa mãe tá ali totalmente, né, voltada para esse bebê, e ela vai chorar, ela vai se identificar também com aquilo que ele sente. E às vezes a gente fica numa fragilidade muito grande. Eu lembro assim que eu chorava. Hoje eu falo: meu Deus, por que eu chorava por causa disso? Mas eu chorava quando meu filho nasceu, porque eu não conseguia colocar direito a fralda nele. Eu me embananava toda, e aí levava muito mais tempo do que eu treinando na bonequinha, fazendo aulas, achando que aquilo ia me preparar, entende? Do que quando eu fui para a experiência. Eu levava, sei lá, 5 minutos para colocar uma fralda e eu me sentia a pior mãe. Gente, eu tinha vergonha de trocar fralda na frente de alguém. E olha só, talvez alguém fale: mas que ridículo, né? Você tá com vergonha disso, mas qualquer coisa, num estado onde você tá um
muito sensível, e o puerpério, o pós-parto, ele traz essa sensibilidade pra gente, mesmo quando você tem rede de apoio, né? É importante a gente falar que mesmo assim você não vai se livrar de alguns sentimentos, dessa fragilidade, da sensibilidade, dessa questão da dificuldade de privação de sono. Isso também pode estar junto, mesmo quando você tem muita rede. Então, qualquer coisa é motivo ali para às vezes você desmoronar, né? Uhum. E é isso, né? Fiquei pensando assim, qualquer motivo é motivo da gente desmoronar, e a gente às vezes vai precisar desmoronar, né? Exato. Desmoronar, sabe? Alguém vai cuidar desse bebê se eu passar a tarde chorando, né? Uhum. É aquela cena assim de uma pessoa desmoronando, mas que não pode desmoronar porque ela é apoio do bebê. E aquilo, e é muito engraçado, né? Porque quem chega em casa, né? Eu lembro, vou até recuperar um pouco do meu puerpério, né? Quando o meu companheiro chegava em casa, eu acho que ele não fazia ideia, né, da velocidade daquelas 8 horas, do que se passaram naquelas 8 horas que ele estava trabalhando, com a vida Sim, acontecendo, né? sim. A gente lá em meio à amamentação, fralda, soninho e perceber não sei o quê, enfim, né? Aquela infinidade de coisas. E eu até me perdi um pouco nessa lembrança. Eu também, né, tava que quando ele chegava, parecia não reconhecer, e eu acho que é isso que eu queria dizer, né? Que as pessoas não têm ideia do que se passa Sim. nessas horas todas que uma mãe fica com um bebê, né? E não devia ficar sozinha. A gente não Não. Isso é uma coisa muito nova, inclusive, na humanidade, né? É uma coisa da nossa cultura ocidental moderna. A gente não vivia isso de forma isolada. As nossas Não, antepassadas, jamais. Sim, de algumas gerações anteriores, já não viviam isso de forma isolada. Já tinham visto, né? As pessoas já estavam vendo bebês na sua casa, já estavam criando, tinham co-cuidadores. Aí tem pessoas que ainda se organizam assim, eu acho lindo. Inclusive, a gente vai percebendo que as pessoas que se organizam assim vêm contando as coisas de uma forma um pouco mais elásticas, né? Ainda que tenham perrengues de compartilhar o cuidado, né? Poder passar o bebezinho para o colo de outra pessoa, né? nossa, Não ficar longas 8, 10, 12 horas do dia, que depois vão ser seguidas pelas 12 da noite, porque daí a pessoa que trabalha precisa dormir, descansar, etc, né? Então aquela mulher fica 24 horas por dia, um dia depois do outro. E eu fiz questão de falar, porque na verdade eu lembrei dessa cena, né? Do que eu vivi, que é uma experiência tão forte que a gente vê assistir sim. todo mundo filme com essa duração, assim. Aquele tempo que não passa, que é infinito e que é seguido, e pensar o efeito disso. Se isso Exatamente. já não gera, né? Se não fossem todas as coisas, mas são todas as coisas, né? São todas essas coisas que a gente está falando que vão gerar sofrimento e vão gerar muitas lágrimas e podem ser descritas como baby blues, depois, quando são mais cronificadas, vão ser descritas como depressão pós-parto, podem ser tratadas, inclusive, muitas vezes com remédio, e algumas mulheres Sim. chegam num determinado estado de sofrimento que sequer acessam a possibilidade de falar mais, Uhum. né? Eu falo que às vezes essa é a hora mesmo para a gente pensar, né? Porque eu li isso alguns anos atrás de uma psicanalista que eu admiro muito, da Rita Almeida, que ela falava, ela trabalhava em CAPS e ela falava qual era a virada para ela pensar em uso de medicamento. Eu achei muito interessante. Ela falava assim, que as pessoas em geral são silenciadas, elas chegam até com alguma possibilidade de falar. Tô chorando, tô mal, ok, com esse bebê, e se alguém perguntar, mas o que está acontecendo, ela ainda, em geral, tem até a possibilidade de falar. Uhum. Na hora que elas vão começar a falar, as pessoas não dão conta de ouvir. Na unidade básica do Brasil, a maior parte dos profissionais não são capazes de ouvir esse sofrimento, porque, meu Deus, essa mãe está chorando. É doença. Silencia.
Aquilo que de repente podia ser convidado. Vamos tratar disso em roda? Vamos falar disso? Mas o que está acontecendo? Qual que é a tua história? Me conta. Que podia ser desdobrado, né? Em tantas possibilidades, é silenciado, né? E aí já dão um diagnóstico e já dão um remédio. E a Rita fala assim, né? Que esse não é o momento da gente pensar. Quando a mulher ainda está querendo falar, ela tem outras possibilidades que talvez o remédio precise ser pensado naquele momento exato onde a coisa se cronificou de tal forma, o sofrimento se cronificou de tal forma, que se quer falar esse sujeito consciente. Sim. E eu acho muito interessante, porque isso me baliza na clínica, inclusive, né? Que enquanto a pessoa ainda está dirigindo a mim alguma questão, por mais que esteja chorando, semanas a fio, falando, mas está desdobrando, e a gente percebe que um trabalho está sendo feito, que a clínica, com a psicoterapia, e aí eu estou falando da psicoterapia, da psicanálise mesmo, não do grupo mais, né? Quando a gente vai percebendo isso. Ah, tu ouviu um eco? Ixi, Tô te ficou com ouvindo. eco. Pra É? mim tá tudo certo aqui. Eu falo, eu ouço de novo. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Vou passar a palavra. Tá Porque me para mim. ouvindo? Parou? Não. Ai, acho que a gente se desencontrou. Mas você me Tu, ouve? eu tô te ouvindo perfeitamente. Fala, eu ouço de novo. Daí, Ah, tá, entendi. Entendi. então, tá fazendo eco na minha fala. Mas Na você tua, não. quer Tá tudo. terminar? Não, acho que a gente. Se você puder falar agora um pouco, porque enquanto eu tô falando, eu tô ouvindo atrás. Tá Entendeu? bom. Não sei se Não, tudo bem, tudo bem. para quem tá ouvindo Mas em eu casa. acho. Se vocês não estiverem ouvindo, coloca aqui nos comentários pra gente, por favor. Mas eu acho bem interessante isso, né? Porque assim, as pessoas podem talvez se identificar com o diagnóstico, mas a nossa proposta é que existem outros olhares para além do saber da psiquiatria. A gente pode entender, mesmo quando se adoece, realmente não estamos aqui dizendo que mulheres mães nesse processo elas não adoecem, é só sofrimento, entre aspas. Existem casos, existem histórias, sim, como você está falando, tem todo um contexto para essa mulher mãe adoecer. E quando isso acontece, existe uma via que a gente pode pensar para além até da medicação, se realmente é o caso. Se essa medicação, qual vai ser a função dela? Vai ajudar essa mãe a viver a maternidade dela melhor, digamos assim, diante do que ela traz? Ou é mais uma forma da gente silenciar aquilo que é o mal-estar, que é pertinente do que ela está vivendo e do que muitas mães estão vivendo? A gente precisa, então, né, sempre questionar qual seria a função, então, de um psiquiatra entrar. Não que esses saberes não tenham a sua importância, tem, mas eles não são a única via. Porque, assim, uma coisa, né, André, a gente pensar numa medicação, outra coisa a gente pensar não gosto muito dessa palavra, mas num tratamento, num acompanhamento a essa mãe. Quais são as outras vias? Você tem gente? Você tem com quem contar? Você quer vir num grupo? Né? Você faz a sua terapia? Você tem um momento para você? Quem é que também pode cuidar do seu bebê? Porque a gente precisa lembrar que ser mãe é uma função, gente. É uma função que precisa ter começo e fim, assim, no dia. Você ficar 24 horas nisso é realmente enlouquecedor. Você está fazendo, é a fórmula certa para você adoecer. Então, essa mulher mãe ou essa pessoa que está dentro desse contexto, alguém que está cuidando ali daquele bebê, daquela criança. E quando a gente também é mãe, a gente precisa dizer que é trabalho. Não é só amor, não é só afeto, é trabalho, são horas, dias repetitivos, como você falou, Andréia,
Gente, eu vi inúmeras vezes o sol nascer. Aquilo era desesperador para mim, porque eu achava que eu nunca mais ia dormir na minha vida. Então, são longas noites, longos dias, como você falou. E a Fernanda Leal, que é uma psicanalista, ela fala que esse tempo do puerpério é um tempo fora do tempo, porque o mundo tá naquela lógica. Você né, quem tá no entorno de um bebê, tá numa lógica, num tempo completamente diferente. Você almoça, você vai no banheiro, você toma banho em horários que antes de ter, né, esse contexto de filhos, era uma outra lógica. Você até falou, gente, as pessoas não sabem o que que acontece. Eu até fiquei aqui pensando, tinha que ter um Big Brother de mães, galera. Tipo, o Brasil inteiro ver um monte de mãe cuidando dos bebês, mãe, não só as mães, né? Mas assim, pra gente entender por que também que a mulher sofre uma sobrecarga, que não é justo só ela ficar nessa função, que outras pessoas precisam entrar. E quando essa mulher adoece, esse é um ponto que eu queria tratar. A gente trata ainda de uma forma muito moralizante quando uma mulher de fato desenvolve uma depressão. Como assim? Ai, que horror, né? Nossa, que triste. Às vezes nesse invólucro de pena, assim, mas a gente tá de alguma forma julgando, moralizando, achando que ela não vai ser capaz agora de cuidar do bebê dela porque ela tem a depressão, que horror, né? Ou a gente fala coisas assim de Deus, aquele papo que a gente sabe que muitas vezes vem acontecer, né? E a gente precisa, talvez, entender que isso está no horizonte de todo mundo. É uma possibilidade de adoecer. A gente já falou de várias coisas que fazem uma mulher adoecer, mas todo mundo tá nesse risco. E assim, é possível a gente pensar que aquela mulher ela não vai se resumir na depressão, naquele momento que ela tá vivendo. Aquilo impacta muito? Sim, a gente não pode dizer que não impacta, mas que a gente tenha menos uma questão. Vou até repetir uma frase de um psicanalista: a moral a gente deixa para os padres, né? A gente talvez tenha que entender mais assim, que mães também podem adoecer e que elas então vão precisar de ajuda, elas vão conseguir, a partir de uma reinvenção, de outras respostas, também continuar a construção da maternidade delas. Não tá tudo perdido. Não tá péssimo se você precisa tomar uma medicação, é uma vergonha, né? Falar, ai meu Deus. E eu vou dizer, mesmo dentro dos profissionais da saúde, né? Eu ouvi outro dia uma pessoa falando, não, mas ela era uma psicóloga. Não, mas ela, nossa, ela ganhou bebê e precisou tomar remédio. Como se isso fosse o fim do mundo. Acho que a gente tem que ter a crítica, mas também, quando é o caso, vamos olhar isso com outros olhos, vamos acolher, vamos entender que isso também é para ajudar, que essa mulher, né? O que você acha disso? Não, eu sei que a minha fala tá com eco. Ai, Ele disse que tá fazendo. Ah, eu não sei se eu vou conseguir falar, mas você não quer tentar fone? Você não tem fone? não tenho. E o meu fone celular. Não teria como eu estar com ele aqui. É que eu acho que se a gente desligar a live, a gente perde, para depois você voltar. Não, perde sim. Eu acho que. Quem tá ouvindo ainda, tá? Pra mim não tem eco. Você não ouve minha voz duas vezes? Não, pra mim tá normal. Eu posso até falar. Agora eu queria saber se as pessoas que estão ainda tem eco. Então eu não sei Mas se eu tenta faço. seguir pra gente pelo menos fechar o ponto, então. Não sei se vai dar para ouvir. Eu estava querendo pegar esse ponto do debate que a gente coletivo e o debate se uma pessoa chega tomando ser violento conjugal, o diagnóstico existe. A Simone também disse que está. Você que vai ter que falar.
Ai, que pena. É uma forma, né? Foi uma oportunidade de entendimento. Ainda que eu acho essa lógica que eu estava falando da dor, eu acho que vai ficar gravado tudo com ela. Ah, ideia. Pra Não mim sei, não sei o que aconteceu. tá normal. E pra mim fica tão alto falando agora, entendeu? Não sei o que a gente faz. Simone, fica da. Vê se ela responde. Já vai tão bem, né? De repente, Tava ótimo, papo bom. E o som tava ótimo também. passa lá de lá. Ela tentou mudar de lugar. É porque eu acho que não tem a ver. Eu só tava aqui, né? Não dá pra entender. Ai, gente, que pena. Não acredito. Pois é. Agora não. Eu achei que não tava mais tarde. Eu teria que falar, esperar, depois falar de novo. Entendeu? Entendi. Porque senão ficam duas. Não tá dando pra ouvir, daí eu acho. Bom, Carol, considerações? Então, gente, eu vou fazer, né, as considerações aqui. Infelizmente, aconteceu esse probleminha técnico, tava tão bom, né, a nossa conversa, tão das nossas trocas aqui. Mas eu acho que a gente passou por vários aspectos, né, que são importantes a gente considerar. É importante a gente falar aqui. É um assunto que não termina aqui, né, Déia? A gente tem ainda muito para falar, muito para escutar, eu diria, até mais do que falar, né? Aquilo que a gente estuda, as nossas teorias, o DSM, né, que é o Manual de Diagnóstico Psiquiátrico, a gente entende que nunca pode estar acima do sujeito, né? Mães, mulheres mães, né, precisam sim de uma atenção, de um cuidado. Não é à toa que tem tantas campanhas agora, né, que estão sendo aí levantadas como saúde mental importa, mas a gente tem que tomar atenção àquilo que a gente chama de saúde, aquilo que a gente considera uma doença. A gente passou hoje, né, também falando que, bom, talvez o esperado para esse momento seja de ter alegria, mas diante de uma mudança tão significativa, que também seja vivido com ambivalência, com tristeza, com alegria, com raiva, com sentimento de amor, com um monte de coisas que a gente vive com outras construções e outras relações, seja de pais e filhos, seja quando a gente está num relacionamento amoroso, e que isso não é diferente quando a gente fala, né, de o nascimento de uma maternidade, né? E cada mãe vai ter o seu maternar, o seu estilo, a sua maneira, que a gente não coloque um manual, que a gente questione, e vou dizer, né, como profissionais da saúde, quais são os nossos vieses também, né? Do que a gente se alimenta, do que a gente compreende teoricamente, quando a gente escuta o sofrimento dessa mãe, o que é que bate, o que a gente, o que mobiliza, como é que foram as nossas histórias com as nossas mães, com os nossos pais, porque isso também vai estar ali em jogo, porque somos seres humanos, né? Mas que a gente não deixe apenas o consultório e um grupo como únicos lugares destinados ao sofrimento de uma mulher mãe, que a gente possa, né, ampliar isso e poder falar em outros espaços para as nossas famílias, para amigos, né, sem que isso seja já colocado em xeque, né, se é uma boa mãe, se não é, se ela está doente ou não, né? Eu acho que a gente tem que ter um cuidado e hoje só foi um start para a gente, né, colocar uma pulguinha aí, uma sementinha
para a gente olhar com um pouco mais de atenção e de uma outra perspectiva, né? É depressão pós-parto? Vai estar sempre uma interrogação. É? Não é? Né? Vamos escutar a história dessa pessoa, vamos olhar a sociedade que a gente vive, vamos ver se essa mulher está sozinha, vamos entender o que, que a gente está esperando dela. Acho que todas essas coisas vão precisar estar juntas, né? Queria muito que você conseguisse falar, Déia, porque gosto muito das suas colocações, aprendo muito com você, você sabe, né, gente? Eu fiz muita aula da Andrea, que, enfim, tem sempre muito, muito a agregar, e eu tô falando isso de coração mesmo, viu? E fiquei muito feliz de você ter aí colocado esse espaço pra gente poder trocar. Eu achei que apesar do problema foi uma conversa muito boa. Foi uma delícia. Agora não tá. Ai, tá, de novo. Carol, Ai, a gente vai ter que fazer outra live, né? Vai ter que fazer outra. vamos fazer. Para todo mundo que esteve aqui. Muito obrigada pela presença de vocês, tá, gente? Que essa conversa se estenda. Vão lá, sigam o Florescer, quem não segue aqui ainda, o Instituto Florescer. Você sempre tem coisas muito boas lá, a gente está trazendo discussões, tem o curso que está acontecendo, tem os grupos de gestante, de pós-parto, a dança com bebês, profissionais maravilhosos. E vamos lá. Muito obrigada hoje pela presença de vocês, tá? Beijo, Déia, para você, então. Obrigada, viu? Um beijo, pessoal. A gente se vê numa próxima. Beijo. Tchau.